Londres, da Centro Espírita Caridade Espírita Chico Xavier. Caridade Espírita Chico Xavier. Isso. Então, a palavra é dele agora. Boa noite a todos. Então hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre construir o reino dos céus. Mas eu não vim dar uma aula de engenharia nem de arquitetura, podem ficar bem sossegados. O que é realmente esse reino dos céus que a gente tanto fala, né? Há muito tempo atrás, o reino dos céus era para onde a nossa alma, depois que a gente morria, ela iria, e lá ela ficaria em descanso e em plena contemplação. E a gente ainda tem esse costume de ir no velório falar descanso. O trabalho daí que começa. Depois de um tempo mudou o conceito e falava-se que existia 7 céus, um acima do outro. O 7º era a felicidade suprema. Hoje em dia a gente ainda ouve o termo de dizer a Cristina estava no 7º céu, como ficou sabendo que era vovó, para dizer que ela estava muito alegre. Os muçulmanos acreditam na existência de 9 céus, cada um com o seu nível de felicidade aumentada, conforme melhor você tem vivido aqui, fazendo bem e se sacrificando, né? Mas e para nós espíritas, o que é o reino dos céus? Segundo o nosso mestre, o nosso modelo e guia Jesus Cristo, ele disse lá no Evangelho de Lucas o seguinte: o reino dos céus não está nem ali, nem aqui e nem acolá. O reino dos céus está dentro de nós. Então, nos dizeres de Jesus, o reino dos céus está dentro do nosso coração, ou seja, dentro da gente. E eu ouso em dizer que o inferno também. Carregamos os dois. Tudo que a gente cultiva lá dentro no nosso íntimo, a gente consegue demonstrar. Se a gente cultiva a bondade, a alegria, a paciência, a gente consegue se demonstrar uma pessoa paciente, bondosa e alegre. Mas se eu não cultivo isso lá dentro, eu não vou conseguir convencer ninguém por muito tempo que eu sou essa pessoa. E quando a gente começa a exteriorizar coisas boas, a gente está sendo o céu. A gente está demonstrando o céu que a gente carrega dentro de nós. Quando nos amamos, nos aceitamos, nos gostamos, automaticamente a gente irradia esse amor e essa irradiação alcança os nossos próximos e a gente demonstra o nosso céu. Quando a gente não consegue se amar, quando a gente não consegue se perdoar, quando a gente fica se culpando, se julgando, se criticando, automaticamente, sem que percebemos, a gente vai estar fazendo isso com os outros também. E aí estamos sendo o inferno. Não estamos demonstrando o nosso melhor. Mas é porque a gente já entrou no modo automático. A gente se critica, a gente se julga, automaticamente vamos fazer isso com o outro. E a gente pode mudar isso através do nosso autoconhecimento, que eu vou falar um pouquinho mais tarde para a gente refrescar a memória sobre o que é o autoconhecimento, que a Cristina já falou antes também. Tem pessoas que quando a gente está trabalhando, aí está um dia chuvoso, frio, né? A gente está trabalhando e está um dia chato, que dá vontade de ir para casa ver a sessão da tarde e acaba-se o dia, né? E a gente está lá as horas não passam, tudo é estressante. E às vezes chega uma pessoa contando piada, alegre, sorrindo e transforma aquele ambiente. Automaticamente nós acabamos sorrindo também. As horas começam a passar mais rápido e já logo acaba o dia e a gente vai para casa feliz. Essas pessoas são os céus. Elas trouxeram o seu céu para perto de nós. E nós aceitamos entrar no céu delas. Mas existem as outras, em que a gente está feliz, alegre e aquela o assunto chegou. Vem com uma penumbra, geralmente, de reclamação, de lamentação, de crítica, de fala mal de um, de outro.
essa demonstra o inferno. E muitas vezes acabamos entrando no inferno dessa pessoa também. Acabamos aceitando, acatando aquilo que ela nos trouxe. Só que a gente não é obrigado nem a entrar no céu nem no inferno de ninguém. Se a gente levanta decidido a botar o primeiro pé, o esquerdo no chão, e aquela coisa que eles estão falando hoje, né? Hoje é dia da maldade. Hoje eu não vou ser uma pessoa boa, né? Hoje eu vou fazer tudo errado, estou de mau humor. Se a gente decide ser isso, ninguém vai nos fazer mudar se a gente não quiser. Agora, se a gente decidir acordar e dizer, hoje o meu dia vai ser feliz, eu vou fazer todo o bem que tiver ao meu alcance, eu vou demonstrar a minha alegria, o meu amor e a minha bondade, também ninguém vai nos impedir se a nossa força for a que nos move verdadeiramente dentro de nós. Tudo depende do tamanho da nossa força de vontade. Mas vamos focar aqui hoje na construção do nosso céu, porque o inferno acho que todo mundo sabe mais ou menos o caminho, né? Então vamos focar no nosso céu. Jesus diz em Mateus no capítulo 5, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus estava falando? Qual é a função do sal? Dar sabor, temperar. Na medida certa, temperar. E por que nós somos o sal da terra? Porque a nossa função é temperar com bons exemplos a terra. E os bons exemplos estão no Evangelho. O manual de conduta ideal para nós. Temperando a terra com amor e com bons exemplos. Essa é a nossa função. E a luz? Qual é a função da luz? Iluminar. Agora imaginamos que essas luzes se apaguem e ficam 5 minutos a luz apagada. E aí de repente a gente acende essa luz. Como é que a gente vai ficar? Né? Parece vampiro quando vê o sol, só falta se desmanchar. Mais ou menos nesse sentido. Iluminar. Qual é a melhor forma de se iluminar? Buscando conhecimento. Buscando e doando o conhecimento que já temos. Nós que estamos aqui nas palestras, que participamos dos grupos de estudos, nós adquirimos conhecimentos. E nós podemos auxiliar o nosso irmão que está passando por uma dificuldade já com este conhecimento. Mas sem forçar, sem colocar a lanterna na cara da pessoa. E geralmente a gente sai daqui cheio de vontade de passar o que a gente aprende para os outros. Chega em casa querendo evangelizar o cachorro, o gato, o vizinho. É assim. Só que a gente tem que saber dosar, cada um no seu tempo. Cada um vai vir para cá no seu tempo. E será que a gente está sendo o sal da terra e a luz do mundo que Jesus nos falou? Ou estamos deixando a desejar? Aí tem uma outra frase muito importante que eu tenho como lema de vida. Floresça onde estiver plantado. Estamos no lugar que precisamos estar, não do que queremos. Este lugar que estamos é o melhor para o nosso aprendizado e para onde a gente pode servir. Tanto na família, quanto no trabalho, quanto em qualquer outro lugar. Estamos ali porque precisamos estar ali. E devemos deixar este lugar mais bonito com a nossa presença. Um lugar com flores não é mais bonito? Devemos então florescer aonde estivermos plantados. Embelezar o lugar aonde estamos inseridos. Mesmo que a gente tenha caras fechadas, gente de mau humor, vários empecilhos que acabam nos atrapalhando, acabam atrapalhando o nosso florescimento, temos que manter o foco de deixar o lugar mais bonito. Todo mundo quer, quando desencarnar, quando morrer, quando fizer a passagem, ter lá o seu túmulo e ver as pessoas chorando. Ai, como eles têm saudade de mim. Ai, como fui uma pessoa legal. Mas será que eu estou trabalhando para ser essa pessoa legal?
Será que eu já parei para pensar no que as pessoas vão ter para me agradecer por ter me conhecido, por eu ter passado por aqui? Será que eu deixei um bom exemplo? Se eu deixei um bom exemplo, eu já cumpri parte da minha missão aqui. Vocês já pararam para ver uma árvore florescer ou uma flor nascer? Alguém já teve essa oportunidade? Quem não teve, joga no YouTube. Não é a mesma coisa, mas já dá de entender um pouquinho. A beleza do nosso Criador, né? Nas pequenas coisas, a vida é muito linda. O segredo para uma boa flor é a semente. E a semente mais importante que a gente deve cultivar aqui dentro para florescer é o amor. Sempre o amor. Nós ainda não sabemos amar de verdade. Nós ainda usamos o amor como moeda de troca. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Antes de eu amar o meu próximo, eu tenho que me amar. Eu tenho que gostar dessa pessoa que eu sou. Gostar dessa companhia. Tem gente que morre de medo de ficar sozinho. Meu Deus, me deixar sozinho, tem que estar em algum lugar. Goste da sua companhia. Goste de estar com você. Se aprecie. Você se amando, automaticamente vai conseguir amar o outro. Geralmente tem pessoas que estão procurando relacionamento e elas ainda não conseguiram porque elas não conseguem se amar. Aí elas vão dar essa missão para o outro e ele não vai conseguir, ela vai sofrer. Então é melhor que fique sozinha por enquanto. Porque você tem que se amar primeiro. E por completo. O outro tem que vir apenas para transbordar. Não dê a função da sua felicidade para ninguém. Quando a gente para se autoconhecer, avaliando a nossa vida, vendo as coisas que a gente tem, né, os nossos defeitos, os nossos vícios, e a gente começa a anotar no caderninho, porque a gente é muito bom de anotação. Né? Anotar é ler 2 vezes, já dizia a professora lá no primário. Então, anotar os nossos defeitos. E guarda esse caderno bem escondido para ninguém ver. Mas anota, esses são os meus defeitos que eu identifiquei. E esses são os meus vícios. Bota lá como missão, até final do ano eu quero me livrar disso aqui. E vai atrás disso. Aí você vai ganhando impulso para eliminar um por um. E quando vê, claro que não vamos sair daqui perfeito, porque nós não vamos saltar do mundo de provas e expiações para o mundo celeste. Calma lá. Mas se a gente conseguir eliminar alguns defeitos, alguns vícios, ou um vício que seja, a gente já vai estar progredindo, dando passo rumo à nossa evolução. E não é uma coisa fácil. Se a gente diz hoje, eu quero parar de beber, de fumar, de jogar, vai lá na frente, tropeça e cai no vício. Não fique caído lá. Tropeçou, caiu, levanta e continua a sua busca por se livrar daquilo ali. Eu quero ser uma pessoa mais amorosa, mas as pessoas me provocam. Calma lá. Vai ter momentos em que você vai ficar irritado, você vai ficar estressado, mas não deixe que aquele momento torne a sua existência toda. Força, ânimo. Para a gente chegar à nossa evolução lá na frente. Quando a gente começou a caminhar, a gente não caminhava perfeitamente. A gente caía alguns tombos, daí gatinhava, que era mais fácil para chegar lá. Aí subir, né? Tentava se recompor e caminhava. Agora pensa, a nossa evolução vai ser mais rápida, caminhando ou engatinhando? Caminhando. Então, paciência, os passos são pequenos. Quando a gente faz esse autoconhecimento, automaticamente a gente está nos amando. E passando a nos amar, a nos melhorar, a gente passa... É mais fácil para amar o outro. Passa a amar o outro, né? Todo mundo já cheirou uma flor? Essa eu acho que sim. Tirando o crisântemo, que diz que é flor dos defuntos. Mas assim, todo mundo já cheirou uma flor, né? E ela exala o mesmo perfume para todas as pessoas. Se tiver uma flor ali no jardim, todos que passarem aqui vão sentir aquele cheiro. A não ser que tenha um problema com o olfato. Mas enfim, ela vai estar liberando o seu perfume. Do mesmo modo para todos. Da mesma forma que nós temos que ser flores para todos. Mas aquele ali é muito chato. Não tem como ser legal com aquela pessoa. Tem. Tem sim.
Não escolher para quem vamos ser bons, para quem vamos ser amorosos. E não é só aqui no centro espírita que a gente tem que ser querido. Lá fora também. Aliás, lá fora é o que mais nos exige. Cada um só pode doar o que tem. Se dentro de mim eu tenho amor, eu tenho flor, é isso que eu vou doar. Só que tem aqueles que parece um caminhão de lixo, né? Só que ao contrário, onde eles vão, eles deixam um saco. E eles vão jogando aquelas energias em cima da gente. Só que a gente não precisa aceitar aquilo. Calma lá. Se eu ofereço um presente e a pessoa não aceita, o presente fica comigo, não fica com ela. Então é só não aceitar essa provocação. É só não aceitar que aquilo que a pessoa falou me atinge. Então só vai florescer aquilo que a gente cultivar. Perdoando os nossos inimigos, a gente também floresce um pouquinho. Será que não é a hora de reavaliar se vale a pena ficar com aquela mágoa guardada, com aquele rancor? Aquela pessoa fez uma coisa errada, mas será que já não se arrependeu? Será que não dá de dar uma segunda chance? Não, mas eu não quero. Mas então não guardar nada dentro de nós que, prejudique essa pessoa. Colocar ela nas nossas preces, pedindo para que seja bem encaminhada, sustentada nas suas provas, desejando bem a ela. A gente já está perdoando. Não precisa ela dar um abraço, mas esquecer esse fato. E geralmente a gente faz ao contrário. A gente dá uma importância tão grande para as pessoas que nos fizeram mal lá atrás, fizeram uma coisa errada com a gente, que a gente acaba dando controle das nossas emoções para essas pessoas. E a gente vai numa festa e está aquela pessoa, a gente já fica emburrado e quer ir para casa. Olha o poder que essa pessoa tem de te transformar. Esse controle tem que estar com a gente, não com ela. Então a gente tem que cuidar com quem anda o controle das nossas emoções. Fazendo bem àqueles que querem o nosso mal, muitas vezes. E aí tem umas frasezinhas no Facebook que eu acho elas incríveis. Eu acho uma coisa que prova mesmo que a gente está num nível um pouco baixo da nossa evolução ainda. Falta alguns andares para a gente subir, né? Só vou amar quem me ama, só vou valorizar quem me valoriza. Só vou procurar quem me procura. Meus irmãos, isso não é mais que a nossa obrigação. Retribuir o que o outro fez, no bom sentido. Se ele me ama, devolver o amor. Se ele me valoriza, devolver a valorização a essa pessoa. O mágico de tudo isso está em fazer o além. E é isso que Jesus quer que a gente faça. É amar aquele que não nos ama. É estar ali dando atenção para aquele que não nos valoriza, que é difícil e a gente ainda não consegue fazer. Mas são aqueles que precisam de nós. E é no momento, às vezes, que a pessoa está mais ruim, está mais inferno, é o momento que ela mais precisa de amor. Ela mais precisa do nosso abraço e da nossa compreensão. E nesse momento, muitas vezes, a gente vira as costas para elas. Tem uma historinha que diz sobre o eco. O pai foi levar o filho dele para conhecer umas grutas, e aí o filho começou a falar, e ele percebeu que tinha algumas vozes que repetiam o que ele estava falando. Ele falou: "Que é isso, pai?" Ele disse assim: "É o eco, é o som do que você emitiu voltando." E ele começou a se irritar, porque tudo que ele falava, aquela coisa repetia. E ele falou: "Feio, feio, feio, feio." E ele disse assim: "Chato, chato, chato, chato." Aí ele começou a chorar. Ele disse: "Que saco, ele não para de falar, né?" Aí o pai disse: "Calma. Eu te amo." Eu te amo, eu te amo. Você é especial para mim. Voltou isso de volta. Ele disse assim: o segredo está no que você está emitindo. O que a gente emite, a gente recolhe de volta. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente anda emitindo, os ecos das nossas vidas. Geralmente a gente está resgatando algumas coisas que a gente botou lá atrás, né? Que a gente
andou soltando lá atrás. Porque nós somos egoístas ainda. Ainda somos egoístas. Não, esse defeito eu não tenho. Eu não sou egoísta, eu reparto tudo. Você não é árvore, mas você é egoísta. Quer ver? Vamos fazer um teste se a gente não é egoísta. Estamos nós todos aqui no centro hoje, né? A gente deve ter deixado alguém em casa esperando a gente. Aí a gente vai sair daqui uma meia-noite, quando acabar a palestra, vamos chegar em casa. Chegando em casa, essa pessoa vai dizer assim: ai, tô tão cansado hoje. E a gente vai dizer o quê? Ah, cansado? O que houve? Aí a pessoa vai desabafar, a gente fala: quer que faça um café, um chá, uma massagem? Vá dormir, amanhã é outro dia. A gente vai falar isso? Não, porque a gente é egoísta. Cansado de quê? Eu trabalhei o dia todo, ainda fui no centro para trazer uma coisa boa aqui para essa casa. É assim que a gente vai fazer? Quem está mais cansado? Aí vamos começar a enumerar o que cada um fez. Eu estou mais. A minha dor é a mais importante, a sua não. Quando vem alguém se lamentar, a gente não consegue ser ouvido. Ser ouvido, não ser ouvido pela pessoa. A gente confunde as coisas. A pessoa começa a falar, a gente já começa a coçar a língua para falar também. Não, mas eu também passei por isso. Mas sabe o que eu fiz? Tipo, eu sou um bom exemplo. Eu sempre tenho que dizer o que eu fiz, porque o meu segredo, a minha receita da felicidade é a melhor. As pessoas precisam só desabafar. E a gente tenta sempre estar empurrando o que a gente fez, o que a gente... Cada um tem um estágio evolutivo aqui. E, obviamente, um emocional diferente. Se eu pisar no pé de cada um aqui, cada um vai, com a mesma intensidade, mas cada um vai sentir a dor diferente. Uns mais, outros menos. E da mesma forma são os problemas. Nossa, mas aquele ali faz uma tempestade com aquele probleminha. Para ele é um problema. Ah, mas eu passei fome quando eu era criança. Ele teve de tudo. Será que ele teve amor? Que eu tive? Mesmo não tendo comigo? A gente começa a ficar julgando que a minha dor sempre é a mais importante. O meu sofrimento é o maior. O dele não. Então a gente ainda é egoísta. E como que a gente pode demonstrar que a gente está florescendo? Quais são as atitudes que demonstram que a gente realmente está florescendo? Quando nós praticamos a gratidão. Chico Xavier disse que tudo passa. Os momentos bons e os ruins. Passam. Então, se vocês estão num momento ruim, saibam que vai passar. E se estão num bom, vai passar também. Então, aproveitem. A vida é assim. Roda. Os bons, os ruins momentos servem para o nosso aprendizado e para a gente valorizar os momentos bons. Os momentos bons servem para a gente praticar a gratidão. E a gente não lembra de praticar a gratidão. De agradecer. Ah, mas eu estou num mau momento. Enumere as coisas ruins e as coisas boas. Se tiverem mais coisas boas, mais coisas para você agradecer do que para reclamar, você não está num mau momento. Aquela frase de que tudo pode piorar, tem sentido. Você não conhece ainda o amargo do remédio. Está reclamando só de umas gotinhas amargas. Então, a gratidão. E tem uma historinha que eu vou contar para vocês para ilustrar a gratidão. Tinha um homem que ele era muito reclamão e ele se dizia infeliz. Porque ele tinha uma mulher, 2 filhos, e ele morava numa casa muito pequena e apertada. E ele não era feliz. Era muito ruim. Ele não conseguia descansar direito, porque aquela casa era muito apertada. Nada na vida dele dava certo porque aquela casa era apertada. Ele queria mudar de casa, ele queria ganhar dinheiro, ele queria comprar uma mansão. E aí na cidade dele, apareceu um sábio, que foi morar lá numa cabana. E ele dava umas respostas para as pessoas tentar buscar a felicidade dela. E ele foi atrás desse sábio lá na cabana. E aí o sábio disse: conte-me o seu problema. E ele disse: olha, eu sou muito infeliz. Eu moro numa casa muito pequena. Vivo apertado. Tanto financeiramente quanto dentro daquela casa. Eu não sou feliz. Ele disse: olha, o segredo da felicidade
vai estar em você me obedecer. Obedecer o que eu pedi para você fazer. Concordas? Ele disse, concordo. Falou, então tá bom. Você tem um boi, né? Ele disse, tenho. Então coloque o boi para dentro da sua casa. Isso, o senhor não entendeu o que eu vim dizer aqui? Eu disse que a casa é apertada, que mal cabe eu e a minha família, o senhor quer que eu coloque o boi dentro da minha casa? Ele disse, obediência no que eu... Tá bom, mas qual o sentido de eu colocar o boi? Vá, coloque o boi, semana que vem retorne aqui. Ele foi para cá chutando pedra, ele falou, mas eu fui lá para buscar a solução e ele me deu mais um problema, agora eu vou ter que colocar aquele boi dentro da minha casa. Chegou em casa e colocou o boi dentro da sua casa. Passado uma semana, foi lá novamente no sábio. Ele disse, e aí, como está? Tá bem apertado, agora mesmo não tem lugar para nada, está insuportável. O que é para me fazer agora? Você tem um bode? Não vai me dizer que é para colocar o bode dentro de casa? Coloque o bode dentro da sua casa e retorne na semana que vem. Mas você tá louco! Obediência acima de tudo. E ele foi para casa e colocou o bode. A mulher já não entendia mais nada. Ela disse, olha, ele reclamava que tudo era apertado, agora está colocando os bichos para dentro também. Estamos loucos, né? Mas enfim, passada mais uma semana, ele foi lá. Ele disse, como estão? Não tem mais nem silêncio naquela casa. Ou é o bode, ou é o boi, ou é as crianças, ou é a mulher, eu não tenho mais sossego. Ele disse, muito bem. Você tem um casal de porcos? Pelo amor de Deus, eu tenho um casal de porco. Então coloque o casal de porco dentro da sua casa. Ele disse, mas meu Deus, chegou em casa e colocou o casal de porco. Na outra semana ele retornou. Como estão as coisas? Mas você quer o quê? Tem galinhas? Tem galinhas. O senhor não quer que eu coloque as galinhas dentro de casa. Coloque as galinhas dentro da sua casa e retorne na semana que vem que você terá a receita da felicidade. Ele foi, colocou as galinhas e voltou na outra semana. E aí, meu caro, como estão as coisas? Estou ficando louco, tá um pandemônio. É galinha, é pena, é xixi, é bosta da vaca, do porco, de tudo. Dá um pandemônio naquela casa. Não dá, não dá. Eu vou sumir. Ele disse, calma. Agora você vai, retira todos os bichos, limpa a casa e retorna na semana que vem. Ele fez isso, na outra semana ele retornou. E agora, meu caro, como está? Feliz. Que casa espaçosa que eu tenho. Dá para deitar, dá para sentar e comer feliz. É um silêncio, é uma coisa boa. Muito obrigado, eu estou muito feliz. Serve para que isso? Porque a gente reclama muitas vezes de uma coisinha de nada. A gente não valoriza aquilo que a gente tem. A gente sempre quer o mais, sempre o maior, o melhor. Isso serve para a gente então valorizar isso. Quando somos pacientes com os erros alheios, nós também estamos demonstrando nosso florescimento. Mesmo que a situação pede que nós percamos o controle e sejamos agressivos com a pessoa. Uma palavra, alguma coisa. Mas a gente diz, não, calma. Paciência, indulgência. Essa é a verdadeira caridade que Jesus nos solicitou, nos ensinou. Quando falamos a verdade, mas sem ser mal educado, porque ultimamente a sinceridade está confundida com falta de educação. Aí eu fui sincero. Não, você foi mal educado do jeito que você falou. A sinceridade deve ser usada com delicadeza. Essas virtudes têm que andar juntas. Cuidar quando você vai falar a verdade com uma pessoa. Você pode feri-la. Geralmente as verdades machucam, mas saiba como usá-la. Quando fugimos da maledicência e do pré-julgamento ao outro. E isso é um defeito que está enraizado na nossa sociedade. Falar mal. Se a gente não tem alguém de falar mal de alguém, a gente procura falar mal do tempo. Mas chove agora, frio em pleno outubro. Outono agora. Não falando mal do tempo? Ou do governador, ou do presidente, ou do cara que matou lá em Las Vegas, ou do terremoto. A gente sempre tem alguma coisa para falar mal de alguma pessoa, de alguma coisa. Quando a gente vai trabalhar no emprego novo, a gente logo começa a se juntar em panelinhas, fazendo o quê? Falando mal de uma pessoa. Mas esse chefe é chato, né? Deixa eu te contar umas coisas que tu não sabe. E aí vai, começa. Eu percebi. Todos os lugares a gente se une. Até na família. Aí no amigo secreto, no final do ano, é uma arma. Demonstração de sinceridade e misericórdia.
Mas aí tu vai nos cantinhos e tá assim, ó lá, outra não vai lavar a louça, vai dizer que tá ocupado e tem que ir embora. Sempre sobra pra fulano lavar a louça. Nossa, a outra lá vem com bota nova. Deve estar torrando tudo o dinheiro do marido. Olha as maledicências na própria família. Normal. Mas temos que evitar. Quando não somos mal educados, quando alguém erra no trânsito, porque geralmente quem está dirigindo acho que perde um pouco a noção de tempo e de que não veio para essa encarnação já sabendo dirigir. Passou por uma autoescola e passou por umas barbeiragens no começo. Deixou o carro morrer, alguma coisa. Mas aí tá 20 anos dirigindo, né? Não tem mais paciência para quem está começando. E buzina, e ultrapassa, e ele ali também está na mesma situação que nós nos encontrávamos lá atrás. Quando praticamos a honestidade mesmo distante dos olhos dos outros. E a honestidade, ela é feita assim, sem ninguém nos olhando. Ah, foi todo mundo embora do centro e tem 100 reais ali. Vou levar. O que nos diferencia dos corruptos que estão lá em Brasília é a falta de oportunidade. Se nós tivéssemos a oportunidade deles, nós estaríamos fazendo igual. Se a gente tenta sair do emprego para pegar o seguro-desemprego e fazer um acordo, nós não estamos fazendo uma coisa errada? Se a gente pega o troco do mercado, veio a mais, opa, não vou conferir, vou levar para casa. Não estamos fazendo uma coisa errada? Se a gente tira um xerox no trabalho, mas é 10 páginas, é o livro do Edson que imprimi, são 308 páginas, mas é preto e branco. Sim, meu querido, mas as folhas, a tinta, a luz... Não é legal falar, olha, eu vou imprimir algumas coisas, pega aqui um dinheiro e tal, né? Posso? Quanto você me cobra? Mas a empresa, eles têm dinheiro, eles que pagam. Será que a gente também não está fazendo uma coisa errada? Então, o que nos diferencia dos grandes é a oportunidade. Quando cuidamos das pessoas, dos animais e do meio ambiente, nós também estamos demonstrando nosso florescimento. Quando cuidamos do outro. A gente tem mania de esperar por um mundo de regeneração porque acha que vai tacar um pó de pilim-pim-pim e vai vir um mundo tudo branco, tudo bonito, tudo umas pessoas legais. Não é assim que vai acontecer, minha gente. Vai ser devagar. E o mundo que a gente está aqui hoje vai ser o mesmo lá na frente. Se a gente não cuidar do meio ambiente hoje, é a gente que vai arcar com isso lá no futuro. Então, esse mundo melhor que a gente quer deixar para os nossos netos é o mundo melhor que a gente tem que deixar para a nossa futura volta também. Então, fechar um pouco a torneira quando escova os dentes, diminuir o tempo no banho, cuidar com o papel quando joga na rua. Isso também é demonstrar florescimento. E fazer as coisas com amor e com alegria. Executar as nossas atividades alegremente. Quando a gente não gosta de alguma coisa, se reveste ainda mais de amor, faz uma prece, vai e faz a coisa bem feita com amor, porque você vai fazer uma vez e ponto. Porque se for de mau humor e reinando, você vai fazer 10 vezes e cada vez vai reinar mais e vai dar para fazer de novo. Então, executar as nossas atividades com amor e com alegria. Colocaremos em nossas preces diárias paz de espírito. É isso que a gente precisa. Passar pelo turbilhão de coisas que a gente passa num dia só, sem perder a serenidade que a gente deve carregar dentro de nós. Sem perdermos o foco de sermos uma pessoa melhor. Então colocamos a paz de espírito como objetivo diário. E a gente vai estar galgando passo para a nossa felicidade. Quando a gente leva a luz, alegria, sorrisos, abraços, consolo, uma palavra amiga, quando nós secamos lágrimas, quando fizemos alguém sorrir, quando abraçamos a pessoa forte desejando que o amor que está em mim vá para dentro de você,
automaticamente estamos florescendo. E que tal praticarmos esse último item e dar um abraço na pessoa que está ao seu lado? Desse bem forte, de passar o amor que está dentro de mim para dentro dela. Vi um monte de flor desabrochar aqui agora. E a gente abre os braços e abre o sorriso automaticamente. É bom abraçar. É bom. Muitas vezes a gente esquece de dar e de pedir abraço. Por causa do nosso orgulho. Ah, mas ele não vai querer um abraço. Vai. Ai, estou precisando de um abraço, mas eu não vou pedir. Peça um abraço. Peça um colo. A gente precisa às vezes. Para dar um fôlego para a gente continuar. Aqui eu não percebi muito, mas a Janine lá atrás ela já estava meio atenta. Que aconteceu. Eu disse abraço quem está ao seu lado. O brasileiro tem um problema com o manual de instrução. Geralmente ele compra o seu produto, liga, mexe, acender uma luz ou está apitando alguma coisa, ele vai ler o manual de instrução para ver o que é esse apito. Às vezes já está até a fumaça no negócio. Eu acho que estou fazendo. Vê se está na garantia. Então diz que a gente não lê o manual de instrução. Mas é uma piada, tá, gente? Então assim, eu falei abraço quem está ao seu lado. Aí a gente correu lá atrás. Me dá um abraço aqui, ao lado, né? Mas tudo bem. Essa quebra de regra foi pro bem. Tá? E agradeço o abraço que ele deu aqui também. Então, como é bom ser flor, né? Como é bom a gente estar feliz e espalhar isso, né? É bom. Eu não digo que a gente tem que abraçar e beijar aqueles que não querem o nosso bem. A gente não precisa. Não precisa nem adicionar eles no WhatsApp para mandar figurinha de bom dia. É irritante, é bom, manda um monte lá, né? As mães têm uma galeria com uma por ano. Às vezes 2 por dia, né? Quer dizer. Mas a gente então coloca eles nas nossas preces, desejando que nada lhes aconteça, que automaticamente a gente vai estar dando um abraço neles. Visualizar aquela pessoa que nos fez algum mal ali, a pequenos metros de distância, e a gente pensar assim, meu irmão, eu te perdoo, sinceramente. Se você fizer isso, é um passo bem grande que você deu. Não precisa nem lá falar, se você fez isso aqui dentro, sinceramente, vale mais do que você ir lá e dar aquele abraço assim. E não perdoar de verdade. Aí tem uma outra historinha que agora eu quero compartilhar com vocês. Para demonstrar, ilustrar que a gente tem que ser o mesmo em todos os lugares. Se a gente é uma árvore florescida, uma flor bonita aqui dentro, a gente tem que ser lá fora também. Não só aqui dentro. Numa certa noite fria e chuvosa, em uma grande cidade, uma senhora idosa estava sozinha esperando o ônibus. De repente ela teve um ataque, caiu, se debateu por alguns instantes e, por sorte, ela conseguiu vomitar para que nada pior tivesse acontecido ali. Com a força que ela fez para ela vomitar, ela acabou se defecando também. E ela estava caindo naquela situação no ponto de ônibus. Chovia torrencialmente. O ponto de ônibus era em frente a um semáforo. E por ali, minutos depois, passou um carro e dentro daquele carro, um católico. O católico olhou aquela senhora e disse, nossa, que situação. Vou até a paróquia encomendar uma missa para ela. E ele seguiu. Tempo depois passou um evangélico no seu carro. Passou, ele deu uma olhada, e ele disse, Senhor, eu vou orar por essa senhora. Está chovendo muito. Eu vou orar muito por essa senhora. Quando eu chegar em casa, eu vou orar com muita força. E ela vai sair dessa situação. E ele foi para casa.
Mais tarde vinha quem? Um espírita no seu carro. E ele passou, olhou aquela chuva, olhou aquela senhora, e ele fez o quê? Ele disse: nós temos que passar por provações difíceis. Cada um passa pela provação que, no mínimo, estava no planejamento reencarnatório. Ela passar por isso. Que Deus e os bons espíritos deem força e resignação para ela passar por essa situação. Vou colocar o nome dela na irradiação. E foi. Do outro lado da rua vinha um ateu. Ele era viciado em drogas e álcool, mas naquele momento ele não estava sob efeito de nenhum dos dois. Ao avistar aquela senhora naquele estado, ele pegou ela no colo, porque ele não estava de carro, e andou cerca de 10 quilômetros até chegar a uma unidade de pronto atendimento, aonde essa velhinha foi socorrida. Jesus nos ensinou que Deus é nosso Pai e nós somos uma grande família universal. Ou seja, somos todos irmãos. O católico, o evangélico e o espírita têm este conhecimento porque são cristãos. Mas quem que agiu como o verdadeiro irmão daquela senhora? O ateu. Aquele que nós muitas vezes criticamos. Por não acreditar em Deus, por não vir no centro espírita, por não tomar um passe e uma água frutificada. Essa historinha, ela é uma reformulação de uma história que Jesus Cristo contou há algum tempo atrás. Alguém lembra qual é? O bom samaritano. Jesus contou essa história há pouco mais de 2000 anos. Para os seres que estavam aqui em evolução. Agora eu pergunto, essa história ela foi inventada, mas ela não acontece na vida real? Então nós evoluímos quanto nesses 2000 anos? E a gente acha que o mundo de regeneração é daqui a 5 anos. Enquanto a gente ainda tratar o mendigo com indiferença, não vendo ele como nosso irmão, estamos longe do mundo de regeneração. Enquanto fecharmos os nossos vidros dos carros para aqueles que estão fazendo malabarismo no sinal e vêm nos pedir um trocadinho, vai trabalhar, vagabundo, a gente não fala assim? Se a gente continuar agindo desse jeito, ainda estamos longe do mundo de regeneração. O Espiritismo nos ensina que toda ocupação útil é um trabalho. Se ele está fazendo malabarismo para ganhar o seu dinheiro, obviamente ele está trabalhando. Não preciso dar 10. Se eu tiver uma moeda de R$1, já me ajuda. Quando a gente ainda vê o outro com indiferença, estamos longe de construir o verdadeiro mundo de regeneração. Qual é a razão de saber de cor as obras cristãs? Então eles tinham todo o conhecimento, mas eles usaram na prática? Qual é a razão de eu saber as 1019 questões do Livro dos Espíritos, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não praticar isso ali? De nada adianta. Eu posso não ter lido nenhuma obra, mas se eu sou uma pessoa que pratica o bem e o amor lá fora, vou estar mais evoluído que os que estão aqui dentro, só lendo. E tem pessoas que vêm para o centro e eles falam: ele podia morar aqui no centro. Aqui todo mundo me entende, eu leio, que legal. E a lei de sociedade fica onde? É a gente conviver com pessoas que pensam diferente de nós. É sabermos ser tolerantes e pacientes. Mas a gente quer se livrar disso, né? O conhecimento no nosso cérebro, ele é só informação. Então, conhecer essas obras, quando elas estão aqui, elas só são informação. Quando elas passam para cá, aí é transformação. Aí eu estou transformando o que eu aprendi em atos, em atitudes, em palavras, em gestos. Aí eu estou praticando o que eu aprendi. E é para isso que a gente tem que mover os nossos esforços. Transformar o que aprendemos em atitudes. Senão a gente é um hipócrita. Infelizmente. E não é fácil a gente praticar a todo momento.
o que a gente vem estudando, o que a gente vai falando aqui no centro. Tem momentos que a gente não consegue, mas a gente tem que se esforçar. Allan Kardec diz: reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em combater as suas más tendências, não por ser um ser perfeito. Então é esse esforço que vai nos fazer ser reconhecido como um ser em evolução, como um bom espírito. De nada adianta a gente estar aqui toda quinta-feira, bonzinho, com umas auréolas aqui, querido. Se eu pisar no pé de alguém aqui de novo, né? Se eu pisar no pé aqui, não vai doer. Você vai dizer: não, não foi nada, fique quieto. Mesmo que está com aquela unha encravada com o calo, não foi nada, né? Agora em casa. Está em casa lá, sentada no sofá, aí passa a criança e pau, pisa no pé. Desculpa, mãe. A casa desse tamanho vai pisar aqui no meu pé. Não é assim que a gente age lá em casa? Com o ser estranho a gente trata bem, e com aqueles que a gente convive a gente não trata muito bem. Lá fora, bela viola, aqui dentro, pão bolorento. Então lá fora a gente demonstra as atitudes boas. Dentro de casa fecha o pau, é uma coisa incrível lá dentro. Aquele ser espírita aqui do ser não é o mesmo que está lá na casa. A gente tem que ser flor em todos os lugares. Mas por que a gente trata mal as pessoas que convivem conosco? É aquela velha história de a gente dar a porcelana, a prata da casa para visita. Antigamente as casas tinham sala de visita, inútil, né? Só vinha visita para sentar naquele sofá quando alguém morria ou no Natal. Vinha parente lá de longe e sentava lá naquela sala. No mais era fechada e as pessoas se dirigiam aos de casa e ficavam lá na sala de TV, com aquele sofá que já estava com o sarrafo aparecendo, e fizeram um remendo ali, mas estava legal. Ali. Quando vinha visita para o aniversário, era porcelana. Pires, botava pires na mesa. Coisa bonita. Sopeira. Olha. Aí no dia de semana em casa é aquele Duralex com a xícara, tem até um trincado assim, que tu bota a língua até rasa. O garfo com uma ponta pra cá, uma pra lá, é esse aí. A visita não, é a prata bonita. Vai a panela pra mesa. Vai a panela. Ah não, quando tem visita não é, não, panela não. Dá aquele monte de louça, de panela, de travessa, mas é chique botar travessa na mesa. Salada. Nossa, faz uma salada de tomate, bota lá. Dia de semana no prato mesmo, é ali no prato. A panela, aquelas panelas que já caíram, estão um pouco, né, chumbeadas, estão amassadas tudo quanto é lado. É aquela ali que vai para a mesa. Então a gente costuma dar o melhor porque a gente não conhece. Porque a gente tem a velha ilusão que aquele que está conosco tem que aguentar as nossas faltas de humor, de vez em quando, os nossos pitis, as nossas tristezas. Ah, eles estão comigo, eles têm que aguentar o lado ruim também. Tem, mas eu posso me esforçar por ser uma pessoa melhor para essas pessoas também. O nosso cachorrinho fica o dia inteiro sozinho. Aí chega de noite em casa, ele vem, sai Jaguar, não pula, não pula. Vai na casa da visita, vem o cachorro, ele vai sujar toda a casa. Não, deixa, querido. Olha, o vizinho pode pular, eu não. Olha só. A gente ri, mas a gente tem que chorar. É triste. É verdade. Então, assim, para finalizar, eu só queria deixar essa mensagem para vocês, que construir o reino dos céus que está dentro de nós, essas paredes que a gente deve erguer para construir o reino dos céus, elas são feitas de atitudes boas, de amor, de bondade, de perdão. É assim que a gente constrói o nosso céu. Quando a gente está fazendo coisa errada, a gente não está construindo inferno, porque a gente não precisa construir inferno dentro de nós. A gente só está deixando de construir o nosso céu. A gente só está perdendo tempo e energia sem evoluir. Então, se hoje eu me irritei, eu acabei quebrando uma parede de paciência que eu tinha construído, que eu já achei que eu tinha vencido, mas hoje ela veio desmoronar.
Amanhã é um novo dia e eu posso recomeçar a construção dela novamente. Todos os dias temos a chance de sermos melhores. E cada encarnação que a gente vem para cá é a mesma oportunidade. É como se fosse um novo dia para o nosso ser evolutivo espiritual. E o que a gente está aproveitando? Vamos lembrar da gratidão. Vamos lembrar do boi dentro de casa. Começar a agradecer. Começar o dia e terminar o dia agradecendo. A gratidão faz com que as coisas fiquem mais leves. O amor e a bondade faz com que o fardo seja menos pesado. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Obrigada. Obrigada. Tiago?